Já começa esse vídeo aqui falando duas coisas. A primeira é que esse vídeo aqui não é para justificar a derrota do Fluminense ontem. O Fluminense perdeu com um lance bizarro ali do Felipe Melo. Já falei sobre isso no vídeo de ontem. Já falei também aqui que o Felipe Melo é um dos jogadores que eu mais gosto do Fluminense, mas eu não tenho como concordar com tudo que ele faz e também não tem sentido nenhum defender ele aqui e falar que foi falta naquele lance. Cara, não foi falta, lance bizarro. Felipe Melo driblou para trás, tinha espaço inclusive para ele tocar aquela bola ali pro Fábio ou chutar a bola para lateral, fazer qualquer coisa. E ele não fez, não foi falta ali do Gregory. O Botafogo ganhou merecidamente. A gente pode colocar ali na balança, dizer que o jogo foi pau a pau, qualquer um poderia ganhar. Mas o Fluminense poderia ter saído do jogo de ontem com um resultado ali um pouco melhor, um 0 a 0, pelo menos marcar um ponto e ficar fora da zona do rebaixamento. Mas não foi o que aconteceu. A segunda coisa é que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. O vídeo de ontem está indo muito bem aí, muito obrigado por quem assistiu, muito obrigado por quem deixou o like, por quem se inscreveu. A gente tem uma meta aqui nesse vídeo de 100 likes, é a minha meta de todos os vídeos, tá? Por que eu coloco 100 likes? Pô, meu canal é um canal pequeno, precisa crescer, eu preciso da sua ajuda. E se você é tricolor, se você é torcedor de outro time, esse é um canal que fala de Fluminense, mas eu sei que tem outros torcedores de outros times aí que me assistem. Se inscreve aqui, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos falar do jogo de ontem, vamos falar de algumas questões um pouco polêmicas. Mano Menezes ontem, depois do jogo, na coletiva, ele falou ali sobre a arbitragem e ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, olha, depois do que aconteceu no ano passado, toda a movimentação aí que o John Textor fez, falou sobre fraude, falou que tinha provas ali de manipulação nos jogos, e a gente viu que, pelo menos até o momento, isso ainda não deu em nada. Parece que alguns árbitros criaram uma certa resistência em dar alguns lances contra o Botafogo. E aí vamos analisar aqui nesse vídeo, vamos ver alguns lances polêmicos aí. O GE fez um compilado de alguns lances do jogo de ontem e a gente vai falar sobre esses lances e eu vou dar a minha opinião sincera, tá? Sincera sobre se o Botafogo está sendo defendido de alguma maneira, protegido de alguma maneira ou não. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um posicionamento que eu não tenho vínculo nenhum com o Fluminense, não tenho vínculo nenhum com nenhum tipo de torcida, com nenhum patrocínio, com nada do tipo. Então eu dou a minha opinião como torcedor e tenho a liberdade para isso. Vou assistir aqui com vocês os lances, vou também colocar aqui o comentário do Mano Menezes e a gente vai falar e comentar sobre o que está acontecendo aqui e dizer, olha, será que o Botafogo está sendo protegido de verdade ou não? Mas antes vamos assistir aqui os lances do GE. Esses lances estão aqui no Instagram, então eu não vou colocar o áudio, tá? Porque o áudio tem parte da narração do jogo e eu não quero ter nenhum problema com esse vídeo, tá bom? Vamos colocar aqui os lances e vamos comentando lance por lance. Bom, esse primeiro lance é a entrada do Marçal no John Arias, cara. Cara, vai mostrar ali com um pouco mais de zoom, a gente vai poder falar melhor. Se essa tesoura aí não for para amarelo, meu querido, aí eu não sei mais o que é. Mas esse não é o lance mais complicado do jogo, não. Olha só. Segundo lance do Marcelo, cara. Aí eu tenho que dar minha opinião sincera também. Pô, de alguma maneira, pelo menos na minha visão, a narração ali tentou proteger o Marcelo. Falou, nossa, que consciência do Marcelo perceber que machucou aí o jogador do Botafogo. Pra mim, cara, ele fez um pouco de propósito isso aqui, eu não tenho nem como negar isso. Se a gente for ver, olha, ele dá uma olhadinha antes de pisar, pô. Pra mim, um lance totalmente proposital. Ele se arrependeu ali, talvez, ele viu que pegou de mau jeito ali, mas essa olhadinha aqui que me quebra, porque ele percebe que o cara tá embaixo, ele percebe que o Matheus Martins está ali. E o lance mais polêmico, na minha opinião, é esse lance do Germancano, e é o que muita gente está reclamando. O Fluminense perdeu ontem pelo contexto do jogo, tá? No contexto do jogo, para mim, o Botafogo foi um pouco melhor, mas esse lance do Germancano aqui, em qualquer outra situação, isso aqui seria pênalti, se fosse fora da área seria amarelo. Tem que dar o pênalti, o Fluminense foi prejudicado nesse lance. Mais uma vez eu digo, o Fluminense não perdeu por conta disso, tá? O Fluminense perdeu pela falha bizarra do Felipe Melo. Mas esse lance aqui não tem nem revisão do VAR, e isso para mim é o que mais chama atenção. Se respeitou a decisão do árbitro em campo, mas muitas vezes lances como esse são verificados, são checados. Por que nesse lance especificamente não? E aí entra aí essa polêmica, né? Será que o Botafogo está sendo de alguma maneira protegido? O Mano Menezes, na coletiva, ele também falou sobre o assunto, ele deu ali a opinião dele. Vamos escutar um pouco do que o Mano Menezes falou
Aqui eu vou colocar o áudio, coletiva geralmente eu tenho colocado aqui o áudio, não tem dado problema nenhum, então vou colocar aqui o áudio para ficar melhor da gente acompanhar e melhor da gente entender. Tô gravando esse vídeo aqui com pouquíssima edição, então se tiver alguma falha, alguma coisa aí, cara, vocês me desculpem, mas é a maneira como eu consegui fazer melhor aqui pra gente poder pegar na íntegra o que que foi o que que são os lances, o que que foi essa coletiva do Mano Menezes. Engasguei. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre uma análise rápida da arbitragem. É o segundo clássico do Fluminense com algumas polêmicas. Tu acha que, em alguma visão, algum erro que comprometeu o jogo? Eu não gosto muito de falar em arbitragem em cima de derrota, porque sempre as pessoas, depois, quando fazem o recorte da análise, sugerem que você está dizendo que você foi prejudicado e o resultado aconteceu por isso, né? Acontece que a gente sempre fala as mesmas coisas, né? Dizem que foi pênalti no lance sobre o Germancano, mas que dessa vez o VAR resolveu respeitar a decisão do árbitro. Então eu fico assim muito intrigado com essas coisas, porque tem uma hora que o VAR resolve obedecer ou seguir a orientação do que o árbitro fez, e outra hora o VAR chama por lances muito menores do que esse para fazer uma análise na beirada do campo. Então a gente precisa chegar a um lugar comum do que nós queremos fazer para que seja igual para todos. Ou vai chamar ou não vai chamar. Para nós foi pênalti, para um monte de gente foi pênalti, e o VAR, nesse momento, respeitou. Respeitou também o segundo lance. Porque, embora tenha acontecido um erro, na minha opinião, quando o Gregory faz a alavanca para botar a perna, ele não toca na bola. Então, ele toca em Felipe. Antes de tocar na bola, ele toca em Felipe. E se ele toca em Felipe, é falta. Mas é a minha opinião. Tá? Então, a gente já viu marcar falta no lance igual esse muitas vezes, principalmente quando é em cima de um defensor dentro da tua área. Mas hoje o árbitro resolveu não marcar e nós tomamos um gol assim, né? Então, não sei se existe uma pressão externa que foi feita aí bastante forte no ano passado sobre o dono, de autoria do dono da SAF do Botafogo, se intimidou alguma coisa, porque nesse ano o pessoal está sensível pra caramba para analisar, para dar um pênalti contra, ou para marcar uma falta, anular um gol em cima de uma... O pessoal está mais sensível do que estava nos outros anos, né? E isso é ruim, porque vai levar outras pessoas também a fazer pressão. E a pressão sempre é ruim, de um modo geral, essa é a minha opinião. Mas quando você vê que a pressão surte efeito, você se sente no direito também de fazer. Obrigado, boa noite. Bom, essa aí é a opinião do Mano Menezes em relação aos lances, em relação ao suposto aí, talvez, um comportamento meio atípico dos árbitros em relação ao Botafogo, em relação a marcar determinados lances contra o Botafogo. Cara, eu vou dar a minha opinião sincera sobre isso e quero também aqui ouvir a sua. Eu não acho que o Botafogo está sendo protegido pela arbitragem de nenhuma maneira. O que eu acho é que sim, se criou um ambiente de instabilidade. Então, determinados lances, o juiz vai marcar ou não por conta de pressão. E eu digo isso sem querer aqui, de maneira nenhuma, justificar a derrota ou, de alguma maneira, dizer que o Botafogo está sendo protegido ou o Fluminense foi prejudicado intencionalmente. Você vê o lance do Marcelo, por exemplo, para mim o lance do Marcelo é um lance para vermelho. Na minha opinião, tá? Eu sei que vai ter gente aqui que vai pensar diferente, que vai achar, inclusive, que o lance ele foi sem querer. Para mim, além de não ter sido sem querer, eu acho, inclusive, que ele se arrependeu ali no meio do caminho depois que ele viu a gravidade do lance. Mas, além de não ter sido sem querer, foi um lance para vermelho. Assim como eu acho que o lance do Marçal em cima do Arias foi amarelo, e assim como eu acho que o lance do Germancano foi pênalti, minimamente tinha que ser revisado e não foi. Mas eu acho que isso não se dá a uma proteção deliberada ao Botafogo. Eu acho que se dá um ambiente de instabilidade que foi criado depois de tudo que aconteceu no ano passado. Inclusive, esse ano a gente pode ver isso de novo, tá? Porque o Botafogo está fazendo de tudo para o Palmeiras poder levar esse título de novo.
Ganhou do Fluminense ontem, ali no jogo pau a pau, poderia ter empatado e poderia, inclusive, já estar correndo o risco ali de perder a liderança na próxima rodada. Mas futebol é isso, cara. Futebol ele é recheado de lances polêmicos, principalmente aqui no Brasil. No Brasil a gente sabe que a quantidade de erros de arbitragem por rodada, ela é absurda, e com esse monte de câmera, com o VAR, um monte de comentarista de arbitragem, a gente vai ter aí uma visibilidade maior, às vezes um monte de interpretação aí um pouco enviesada, porque a gente sabe que parte da mídia torce para determinados times, e vocês sabem quais são, mas não tem como dizer especificamente, pelo menos na minha opinião, que o Botafogo está sendo protegido ou que o árbitro não marca o lance porque é contra o Botafogo. Para mim, o árbitro não marca o lance por incompetência, na maioria das vezes, e por esse ambiente instável, esse ambiente que foi criado aí por conta de tudo que aconteceu no ano passado e por conta, sim, de algumas declarações e algumas movimentações que o John Textor fez. Mas para mim não é específico a favor ou contra o Botafogo. Para mim, de modo geral, no Campeonato Brasileiro tem acontecido esse tipo de lance e esse tipo de problema. Mas deixa aqui a sua opinião, me fala o que você acha, me fala se você concorda comigo, se você discorda. Cara, se você discorda, deixa aqui no comentário. O comentário ele é para você interagir, é para você dar sua opinião, é para você falar o que você pensa. O canal aqui não é pra gente de maneira nenhuma criar polêmica, arranjar briga, nem nada do tipo. A gente quer discutir os lances, discutir os fatos e abrir um espaço para todo mundo poder dar opinião e a gente falar aqui sobre o Fluminense, que é o mais amado do Brasil. E a gente vai sair dessa situação complicada. Mano Menezes, para mim, tá fazendo um bom trabalho. Já falei aqui que no ano que vem eu acho que o Fluminense deveria procurar uma outra opção para a gente jogar o Campeonato Brasileiro do ano que vem de maneira mais competitiva. É uma opinião minha, deixa aqui sua opinião também, o que você pensa a respeito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.